Olha aí, pessoal, que legal. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre aqui a nossa Expo Direito 2025, que sem dúvida é um evento que já está deixando todo mundo ansioso. E hoje, para não dizer assim que é uma super alegria, que é super incentivador, estamos aqui com a doutora Ana Zélia. Que grande satisfação. Olha, Ana Zélia, você realmente é uma peça, vamos dizer assim, fundamental no Congresso de Direito da Família dentro da Expo Direito. E é engraçado, Ana Zélia, porque eu fico assim, meio orgulhoso e meio honroso. Ou seja, ao mesmo tempo que é muita alegria estar assim, trocando essas ideias com você sobre a Expo Direito, me vem a grande satisfação de poder dizer que você foi minha aluna. Mas por que é que eu faço questão de dizer isso, Ana Zélia? Eu sei até que você ia falar que eu tinha sido seu professor e tudo, mas é engraçado porque isso aqui é uma prova, uma comprovação daquilo que eu sempre digo para os alunos. Quando você está numa sala de aula, principalmente numa sala de aula de direito, primeira coisa que eu digo para os alunos, digo, olha, aqui a questão aqui é só cronológica. Eu já passei pelo que vocês irão passar. Isso. Vocês estão enfrentando aquilo que eu já enfrentei e hoje eu estou apenas numa experiência mais elevada do ponto de vista de idade, do ponto de vista de experiência, do ponto de vista cronológico. Isso aqui. Isso. Há pouco tempo, vamos dizer assim, né? Há pouquíssimo tempo, você era apenas uma aluna. Hoje você é uma profissional do direito, uma profissional que chegou, que a cada dia você conquista mais o seu espaço, o seu mercado, até pela autoqualificação. Hoje você é uma advogada muito respeitada. Tanto é que você é uma das palestrantes do Congresso de Direito das Famílias. E olha, onde é que você é palestrante? Você vai ser palestrante em um congresso de uma dimensão nacional e até internacional. Eu gosto sempre de dizer isso. Mas por que você está lá? Você não está lá por favor, você não está lá porque você foi convidada, porque conhece alguém. Não, você está lá pelo seu talento. E esse talento é uma coisa que se descobre quando se trabalha, se planeja um evento dessa natureza. A primeira coisa, logicamente, que tem que se buscar é a qualidade dos palestrantes, porque é isso que dá vida ao congresso. Porque um congresso, seja lá ele que for de direito, um congresso de engenharia, qualquer congresso técnico, ele nada mais é do que uma oportunidade para levar para a plateia, levar para os estudantes, para os profissionais, assuntos desafiadores. Sim. Assuntos inovadores, assuntos que estão em discussão, desafios. Sim. Então, inovações. Né? Então eu fico muito feliz, eu como coordenador, um dos coordenadores do Congresso de Direito das Famílias, fico muito feliz em saber que você vai ser palestrante e desde já eu não só lhe desejo, como eu tenho absoluta certeza do sucesso que vai ser a sua palestra. A sua palestra, eu já tive a oportunidade em outras ocasiões de ouvi-la falando em assunto de direito, e você não tem o que discutir, você é uma advogada brilhante. A minha escola foi boa, Flávio. Flávio Jacinto, muita gratidão, né, por esse momento, né, pelos ensinamentos, e você falou muito bem. Além de ter sido sua aluna, hoje eu também sou professora em universidade, e coincidências não existem, né? Você falando que você relata para os seus alunos, olha, aqui a nossa diferença é uma questão cronológica. E eu te digo mais, também diz respeito às nossas escolhas, à nossa vida, a forma como as nossas opções, né? Isso. E aí não significa que as nossas capacidades sejam diferentes, e sim que os momentos vividos, eles vão se encaixando em conformidade com a necessidade de cada um, né? Às vezes, em sala de aula, nós nos deparamos com pessoas que têm vivências diversas, né? E a sala de aula é muito enriquecedora e é a nossa base. Eu ainda pertenço àquela geração que estudava pelos livros e os livros de cabo a rabo, né? Então, eu creio numa preparação muito boa, eu creio numa base muito boa, eu tive excelentes professores, uma excelente escola e é uma grande felicidade para mim estar aqui hoje, sentada à mesa com você, que um dia foi meu professor, profissional que eu admiro muitíssimo, um grande nome do direito aqui no estado do Ceará, do nosso país, né? Autor também, né? Doutor Flávio Jacinto, parabéns, né?
pelas suas graduações. Então, assim, são as nossas conquistas diárias que fazem com que nós estejamos aqui bem intencionados a levar o que há de melhor em termos de direito para quem vai lá estar presente na nossa Expo Direito. Olha, Ana Zélia, o sucesso é uma consequência natural do seu esforço. É uma consequência natural, isso é fato. E eu te vendo assim com essa desenvoltura profissional, com essa performance profissional, com essa conquista maravilhosa do teu espaço, conquista maravilhosa no que diz respeito à conquista técnica. É interessante porque é muito comum o aluno, você hoje é professora, sabe, chegar para a gente, professor, e dizer assim, professor, quando é que eu começo a ter sucesso no direito? E eu sempre respondo o seguinte, você começa a ter sucesso no direito ou em qualquer profissão que você escolha quando você passa no vestibular para aquela profissão. Por quê? Sim. Se você está passando no vestibular para agradar ao pai, à mãe, à família, aos amigos, aí está errado. Sim. Agora, se você passa no vestibular porque você escolheu aquela profissão com a qual você se identifica, sim, aí o sucesso está ali. Agora, o sucesso é suor. Sim. O sucesso é ralar. Sim. O sucesso é perseverança. O sucesso é renúncia. Sim. Eu sempre digo o seguinte, o aluno, quando ele está nos primeiros semestres, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que pegar dos 4 finais de semana que via de regra tem no mês, que tem 5, né? Ele tem que pegar 3 para estudar e 1 para fazer o que ele quiser. Aí depois ele vai invertendo. Sim. Vai chegar a um estágio que ele pode inverter. Brincar nos finais de semana e tirar 1 ou 2 para poder pensar, estudar e tudo. Só que, particularmente no direito, o direito é muito exigente. Sim. O direito, quando você termina a faculdade, você apenas está recebendo a autorização para começar a estudar. O direito é estudar, é pesquisar permanentemente. Concordo. Você nunca para de estudar, porque se você parar de estudar, você fica à margem do mercado. Com certeza. Você fica desatualizada. Então, Ana Zélia, o que eu percebo, vendo profissionais como você, que eu acompanho desde o início, você foi minha aluna lá nos primeiros semestres, eu me lembro que eu ensinava cadeira tanto do primeiro e do segundo semestre, como ensinava já nos finais de semestre, que eram as cadeiras mais, sim, avançadas lá dos últimos semestres. E a gente acompanha. No mercado profissional aqui em Fortaleza, a gente conhece os profissionais. E aqueles que nos deu aonde passar na sala de aula, a gente como professor, a gente vê hoje que não é um sucesso à toa, não é um sucesso agora. Se você vê hoje, a Ana Zélia é uma profissional bem sucedida. Mas, cara, vai ver quanto tempo ela já tem formado, o que é que ela faz no dia a dia, a não ser se dedicar ao direito, renunciando várias vamos dizer assim, vantagens, querer pessoais. Com certeza. Para poder prestigiar a profissão. Então, e aí você pega, por exemplo, uma Expo Direito da Vida. O que é uma Expo Direito da Vida? A Expo Direito da Vida é uma oportunidade para todos nós, profissionais experientes, profissionais que estão começando, estudantes, quem está começando agora, quem está terminando, pós-graduado, doutores, mestres. Por quê? Porque é um universo, é um laboratório, é uma oportunidade que se tem para discutir os assuntos com aquelas pessoas que trabalham diretamente no assunto. Você pega, por exemplo, um baita do jurista que escreveu um livro sobre fraude, vou trazendo aqui, fraude no divórcio, fraude na sucessão. Sim. Você está lá conversando com ele. Sim, com certeza. Você está lá conversando com ele, tomando um cafezinho com ele, só aquilo ali já te amadurece. E o Congresso é uma oportunidade, embora seja só 2 dias, mas é uma oportunidade para você parar, refletir e ter o prazer de conviver com aquilo que você está fazendo de uma forma muito qualificada. Então, Ana Zélia, eu te pergunto o seguinte, vamos aqui para a gente tornar assim, nosso papo aqui mais dinâmico e mais também para as pessoas que vão participar entenderem. Ana Zélia, eu vou fazer assim, uma pergunta bem objetiva, bem fácil de responder. Qual é a tua perspectiva em relação à Expo Direito e particularmente ao Congresso de Direito das Famílias e Sucessões que vai acontecer dentro da Expo Direito? Uma perspectiva muito positiva, considerando toda a tua fala, né, fala muito pertinente. Havemos de perceber que nós estamos em época de relações líquidas, né, de facilidades.
a internet, né, os meios de comunicação, eles estão ao nosso dispor e eles devem ser usados da melhor forma possível. Claro que o evento vai contar com tecnologia, mas também vai contar com pessoas. Então, são 2 dias de grande intensidade, de grande troca de conhecimento, fantástico. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Estou ansiosa, sabe, Flávio? Porque é uma troca, né? Vai haver uma troca de conhecimentos, de energias, né? De questionamentos, porque um evento como esse, ele com toda certeza vai trazer muitas novidades, né? O direito, a tecnologia, o direito das famílias, os variados direitos. Aqui falando especificamente sobre o direito das famílias, né? Como você muito bem falou, nós vamos estar em contato com autores de obras, né, autores pelos quais a gente estuda, né? Então isso é fantástico. Por quê? Porque a gente vai misturar. Eu posso te dizer que nós pertencemos à escola clássica, aonde nós tínhamos ainda acesso aos livros impressos, não é isso? E nós vamos estar também com o mundo moderno das obras digitais, mas a gente também há de considerar que as facilidades acabam deturpando o bom direito e traz muita preocupação sobre o futuro que o nosso direito ele pode ou não tomar. Então, iniciativas como essa, fazendo com que as pessoas tenham as suas conexões com pessoas, entre pessoas, é muito importante, Flávio, para que a gente não esqueça que, apesar de existir hoje em dia a tecnologia, a inteligência artificial, a gente não pode deixar, como você falou aqui nos bastidores, né, Ana Zélia? Eu nunca gostei de nada que fosse artificial. Ou seja, as teses que você cria, tudo vem de você. A gente não pode permitir que a inteligência artificial venha a pensar por nós. Entende? Então, assim, tem me causado extrema preocupação, né? A forma como a educação ela tem sido vista, sobretudo pelos estudantes modernos, porque não é através de facilidades dispostas no Google que você vai criar teses que façam com que o direito não fique estacionado. O direito, como ciência humana, ele deve acompanhar a evolução da nossa sociedade. E quem é que vai trazer toda essa mudança em conformidade com a evolução social? São os operadores do direito. E para isso nós precisamos de quê? De preparo. Então, eventos como esse faz com que pessoas se integrem, que ideias sejam acolhidas, que sejam debatidas e a partir daí, Flávio, você fomenta o que está por vir aí a título de gerações futuras, né? A propósito disso, Ana Zélia, é interessante o que você está falando, porque nós estamos falando, em outras palavras, na questão da inteligência artificial. E é muito importante a gente assumir uma preocupação com a utilização dessas tecnologias, particularmente da inteligência artificial no direito, porque existe uma máxima que não se distancia, nunca vai deixar de existir. Cada caso é cada caso. O que é que significa no âmbito do direito, no âmbito do processo? É que não existe casos iguais. Sim. Então, se não existe casos iguais, é muito preocupante assim, que o aluno, o profissional do direito, o advogado que esteja militando, que ele não entre na acomodação de só copiar. Exato. Porque nem sempre o que aquela tecnologia, por mais avançada que ela seja, ela te joga para você aproveitar, Isso. talvez ela não se aproveite integralmente no teu caso específico. Exatamente. Então, eu vou fazer aqui uma comparação bem boba, mas eu me lembrei agora. Se você pegar um carro simples, é bem diferente de você pegar uma Ferrari. Sim. Ora, o que é uma Ferrari? Pô, é uma baita de uma máquina que você faz com ela, ela te proporciona Sim. coisas que você... sonhos. Experiências fantásticas. Fantásticas. Mas você tem que saber usá-la. Isso. E eu me lembro que um manobrista de um hotel, é acostumado ali pegar um carrão ali e tal, e ele pegou uma Ferrari. Sim. Foi uma batida, não foi? Ele pegou a Ferrari, ele acabou com a Ferrari. Foi. E pronto, Por quê? tudo, já Porque ele isso. não soube, ele não estava preparado, ele apenas Pra operar. copiou, sem saber usar aquela máquina. Isso.
Tu imagina o que foi que ele fez? Ele deu PT, perda total na Ferrari. Poderia ter morrido, inclusive. Não, e o prejuízo em si, a máquina, ele não sabia usar. Então, a mesma coisa. O que é inteligência artificial, se você for comparar com a situação que você vem fazendo do computador comum? É uma ferramenta. É uma ferramenta de alta qualidade, Isso. de alta dimensão, mas você tem que saber usar e saber aproveitar o que ela te joga. Exatamente. Porque você pode jogar no processo Isso. uma situação te proporcionada pela inteligência artificial, mas que não é bem aquele caso E como é que que vai você ser vai julgado. sustentar oralmente, Flávio, Isso. se você não trabalhou Isso. E aí como é que com você? profundidade? E aí como é que você vai? Aí vai sair uma sentença que Isso. vai contrariar aquela facilidade que a inteligência artificial. E eu sempre digo o seguinte, vamos aqui afunilar para o nosso direito às famílias. Eu sempre digo o seguinte, que para você advogar, ou para você ser juiz, ou para você ser promotor, ou para você atuar no direito das famílias, Sim. primeiro você tem que ser gente. Sim. Segundo, de preferência, que você seja pai ou mãe. Sim. Depois é que você vai ser o técnico profissional. Sim. Por causa da acessibilidade que envolve a estrutura Com certeza. da família. Com certeza. Então, é uma área muito sensível. Não basta você ser técnico. Isso. Não basta você ser doutor, ser pós-doutor, ter conhecimento, escrever livro. Você tem que ter a sensibilidade humana Isso. para saber tratar de um assunto no âmbito do direito das famílias. Isso. Entendeu? Exato. Então, você imagina, então, se você apenas for aproveitar a facilidade que uma inteligência artificial te coloca, Isso. para você aproveitar aquilo ali, você diz... Você liga lá o site, a plataforma, e diz, olha, eu estou precisando fazer uma petição para um divórcio litigioso. Aí vem lá tudo. Sim. Mas será que aquilo ali se enquadra? Isso. Será que a discussão é possível aproveitar aquilo ali? Ou seja, é uma coisa muito sensível. Então, você falou muito bem nessa questão da preocupação com a adequação daquilo que você recebe para aquilo que você quer fazer, de acordo com o fato que lhe passam, a situação fática que lhe passa para você jogar num processo de forma técnica. Sem falar, Flávio, aí sobre e falando sobre o prazer que o processo criativo traz ao operador do direito, né? Nós também estamos em época de uma sociedade muito rápida. As coisas acontecem muito rapidamente. Por consequência, às vezes, você não vivencia de fato aquilo que você está fazendo, né? Então, você, como sendo um advogado praticante do direito, você sabe o que é que significa você passar uma semana, o tempo que for necessário trabalhando, né, imerso naquela situação, né? Nós trabalhamos com situações complexas em direito das famílias, né? Então, a gente sabe que aquele trabalho técnico, né? Aquele processo criativo é extremamente importante, né? E aí me causa realmente preocupação com os rumos que o direito pode vir a tomar se não for trabalhado em eventos como esse. Entende? Aonde essa conexão entre pessoas, ela continua existindo para que a gente não esqueça, sabe? De que essa conexão, essa troca, né? Proporcionado por eventos como esse, o quanto ela é necessária e o quanto a gente não deve permitir que deixe de existir. E aí é que está a importância da Expo Direito. Exato. Porque a Expo Direito, como ela é um evento multidisciplinar, Sim. e deixando bem claro, né, o maior evento multidisciplinar da América Latina. Sim. Quer dizer, é um público de 10 a 11 mil pessoas. Uhum. Isso não é uma coisa que acontece todo dia. Uhum. Aí você imagina a quantidade e a qualidade de profissionais, de juristas, que estarão ali nos proporcionando ali um cafezinho, trocar ideias. Isso. Você chegar para um Rolf Madaleno da vida, um Rafael Calmon, um Dimas, eu estou falando especificamente Sim. na área de família e sucessões, e trocar ideias ali, por exemplo, conversar com o Rolf, que hoje ele faz parte da comissão de revisão do Código Civil. Sim, nossa. Ô, Rolf, aí ele vai dizer ali, quer dizer, só em você estar em contato ali, trocando ideia, às vezes ele diz dá uma informação Exato. que vai ter uma repercussão no teu posicionamento profissional.
Com e toda processual certeza, com dali toda para certeza. frente. E aqui, Flávio, eu não estou me colocando avessa à tecnologia, não. Muito pelo Muito pelo contrário. contrário. Muito pelo contrário. É irreversível. Exato, eu sou irreversível. completamente a favor. Lógico. Né? Mas o que nós precisamos ponderar aí é o equilíbrio que nós precisamos ter na conservação do nosso conhecimento. Né? E o conhecimento você adquire através do estudo. Exatamente. Né? Estudo aprofundado, né? Você cria estratégias, cada caso é um caso no direito das famílias, no direito da família, no direito de família, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quando você falou... Porque tem uma sensibilidade diferente, cada Lógico. família, cada pessoa. Lógico, as vivências são diferentes. Quando você falou, Ana Zélia, é interessante, né? Quando você vai trabalhar com o direito de família e você já passou pela experiência do casamento, da paternidade, da maternidade, eu ainda vou além. Eu já fui parte em processo de família, eu já vivenciei as dores do processo de família, eu já vivenciei um processo de divórcio, eu já tive litígio em família, então você consegue compreender a dor, a ansiedade daquele cliente. A sensibilidade do assunto. Exato. E como o profissional que está ali, como é que ele encara aquela sensibilidade. Exatamente. É muito importante isso. São muito. processos extremamente sensíveis, né, Flávio Jacinto? Assim, então, assim, o cuidado que a gente deve ter com o direito de família, eu acho até hilário, né? Quando dizem assim, o advogado que não sabe trabalhar em qualquer outra seara do direito vai para o direito de família. Nossa Senhora, o direito de família, ele é imenso, ele vai desde... E ele é muito exigente do ponto de vista de qualificação técnica e humana. Com certeza, ele abrange desde o pensamento a respeito de uma gestação, a uma gestação que não foi planejada, até, aí eu avanço, vai até após a morte. Eu sei que aí a gente adentra ao direito sucessório, mas o direito de família, ele está também no âmbito do direito das sucessões, né? Um regime de casamento, ele vai influenciar naquele processo das sucessões, né? Então, assim, é realmente um tema apaixonante que diz respeito às nossas raízes, diz respeito às raízes humanas, né? Porque um empresário, né? Aí um direito empresarial, um empresário que está com a sua família e com as suas raízes, né? Não muito bem postas ali, aquela árvore, ela vai tender a cair. Né? E como é que ele vai produzir os frutos? Os frutos aí que eu falo é a prosperidade. Então você observa, né? Pelo menos eu consigo falar sobre isso com propriedade. Quando eu estive com problemas pessoais relacionados ao direito da minha família, olha, Flávio, repercutiu diretamente na minha prosperidade. Quando eu consegui resolver aquela nuance pessoal, aí a coisa continuou Desafogou. E voltou a fluir, sabe? Então, assim, realmente é um direito muito nobre. Você falando aí na questão da sociedade que eu digo, do ambiente societário, vamos dizer assim. Porque se você pegar aqui o direito civil como um todo, Sim. E aí você separa aqui o direito das famílias. Sim. Você está tratando de contratos. Sim. O que é o casamento? É um contrato. É um contrato. E o que é o divórcio? É uma dissolução contratual. É o desfazimento do contrato. É o desfazimento do contrato. Concordo. E aí você faz a comparação com o contrato empresarial e o contrato familiar. No contrato empresarial, por mais que seja dor, vai dividir ali os lucros, quem ficou com isso, quem ficou com aquilo, indenizou, rompimento, faz o aditivo, leva para a junta comercial. Isso. No desfazimento de um contrato de um casamento, não é tão assim. Ninguém vai dizer assim, você fica com a metade do filho, eu fico com a metade. E até para ficar com o filho, quem é que fica com a guarda, quem é que não fica. É uma coisa tão sensível, tão difícil, que o técnico, o advogado, o juiz, o promotor, ele tem que parar para saber se aquela situação pode ser comparada com a situação do processo anterior. Nunca vai ter essa oportunidade. Concordo. Porque são situações absolutamente diferentes. Nós, enquanto seres humanos, somos ímpares. Concordo. Não existe outra Ana Zélia, não existe outro Flávio Jacinto. Flávio Jacinto, eu tive caso de retomada de casamento no dia da audiência do divórcio. Mas olha... Vamos agora falar aqui sobre casos reais. Me diga você, na sua experiência, já aconteceu contigo também? Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu peguei uma senhora que ela estava com, se não me falha a memória, era 37 anos de casada. E foi lá para o escritório para fazer o divórcio dela. E eu achei, foram duas situações. E eu achei assim que ela não estava muito segura
Porque é uma coisa que o advogado... Você sentiu. O advogado ele tem que ter essa sensibilidade. Sim. Não é só pegar a procuração, assina aqui, não é isso não. E eu percebi que ela não tinha maturidade para promover o divórcio dela. Sim. E eu fui conversar com ela. Em resumo, eu descobri que o divórcio dela estava sendo provocado, exigido pelos filhos, porque era um patrimônio muito grande, e os filhos queriam logo a divisão do patrimônio para cada um ficar com a sua parte. Olha só. Resultado, eu conversei com ela e ela trouxe o marido dela para uma reunião e os dois chegaram à conclusão de que eles jamais poderiam se separar porque não era o que eles queriam. Porque estavam atribuindo um comportamento defeituoso a ele, Sim. mas que ela não estava preocupada com aquilo. Ela estava preocupada em continuar com ele e ele estava preocupado em continuar com ela. Mas os filhos estavam pressionando. Sim. E aí eu sei que... E a outra vez foi também um caso muito parecido. Chegou uma garota lá no escritório e ela sempre foi com a mãe. Ela tinha 20 anos, mais ou menos. Estava com 1 ou 2 anos de casada. E para fazer o divórcio dela. Eu achei estranho, porque ela não falava, só a mãe. Uhum. Bem comum. Bem peculiar, eu disse, olha, bem peculiar. a senhora vai me... Eu disse para a mãe dela, olha, eu tenho que conversar com a sua filha, porque o assunto é dela. Uhum. Aí eu sei que com muito trabalho ela deixou eu conversar com a filha dela. Uhum. E a filha dela, doutor, graças a Deus eu estou conversando com o senhor, porque eu não quero me separar do meu marido, mas a minha mãe não gosta do genro, ela não quer ele como genro. Mas eu não posso, eu sou apaixonada por ele. Aí depois voltou e disse, olha, infelizmente o problema do casamento daí não é do casal, não é da senhora. Naturalmente ela não me procurou mais, mas eu sei que eu não fiz. Eu tive uma situação parecida. Porque a mãe da garota simplesmente não queria, não gostou do genro, não foi com a cara do genro. Foi o caso desse casal E obrigando a filha a fazer o divórcio. Isso. Então, quer dizer, e aí é que está a grande sensibilidade do advogado. Isso. Porque eu sempre digo o seguinte, o advogado não é para fazer o que o cliente quer, é para fazer o que o cliente precisa. É verdade. É igual o médico. É verdade. Você imagina um médico vai te receitar um medicamento porque você está pedindo que ele passe aquele medicamento. Ele vai dizer assim, não, você não precisa de um médico, você vai lá na farmácia. Uhum. Mesma coisa o advogado. O advogado não é para fazer o que o cliente quer, é para fazer o que o cliente precisa. Exatamente. E isso é muito difícil. Exatamente. Não é só pegar a procuração e... Não é assim. Não é assim. Não é uma coisa. Na área de família e sucessões é bem diferente. Na área de família e sucessões, o não, por muitas vezes, é necessário. Né? Até porque não é incomum de nós recebermos pessoas que estão naquele adoecimento, né, por conta dos problemas familiares. Também é papel do advogado bem orientar, né? Então, assim, é uma área encantadora, fascinante. Fascinante, né? fascinante. Eu sempre digo assim, bem-vindo ao fascinante mundo do direito. É verdade, sabe, Flávia? Assim, então, eu estou com expectativa, né, voltando aqui à tua primeira pergunta, a mais positiva possível. Eu estou me sentindo muito feliz, muito honrada, viu, assim, em estar participando na qualidade de palestrante, né, sendo coordenada por você, né, um advogado que eu admiro muito, uma pessoa a quem eu quero muito bem, né? A gente só não pode aqui publicar quantos anos a gente se conhece, porque senão vão adivinhar a nossa idade. Mas, olha, Flávia, eu vou te dizer, até estar aqui nessa mesa, para mim é muito especial. Você acredita que me veio um insight? Eu me vi em sala de aula, contigo dando aula, e foi uma sensação muito boa, sabe? Mas sabe o que é isso, Ana Zélia? É nada mais, nada menos do que a identificação profissional pelos profissionais que nós somos. Exato. Nós somos vocacionados. Eu nasci para ser advogado. Eu também. Nasci para ser advogado. Eu também. Se você chegar para mim, industrial, como eu já tive a oportunidade de receber proposta quando eu era executivo, né, quando eu era gerente de banco, industriais que chegam para mim, rapaz, eu queria, Flávio, cara, rapaz, eu tô precisando do superintendente. Eu digo, rapaz, faz o seguinte, se você vai pagar 200 mil a um superintendente, pague 20 como advogado, eu prefiro ser advogado. A questão relacionada. Porque eu não nasci para ganhar, eu nasci para ser advogado. Sim, eu nasci também. para ser advogado. E é uma profissão bonita, né? Olha, nós somos suspeitos, né? Porque nós somos apaixonados pela advocacia, Total, né? Agora, eu não digo assim, eu não só digo uma profissão bonita, eu digo uma profissão delicada, Sim. uma profissão que exige dedicação total
e que exige muita estrutura humana. Sim, e emocional. Muito, a estrutura humana, É. para você ter um controle, a sua estrutura emocional, ela tem que ser muito equilibrada para você poder Com ter um toda bom desempenho na certeza. advocacia e particularmente na advocacia familiarista. Com toda certeza, que tem toda essa Pois, Ana peculiaridade. Zélia, a Expo Direito antecipadamente agradece a sua Obrigada. participação, porque o sucesso é absoluto. Continue nessa trajetória profissional, o seu sucesso é inevitável. Obrigada. A sua performance profissional, você hoje é um exemplo, você hoje é uma referência, e eu não estou dizendo isso de forma gratuita, mas porque você é uma referência, e você, com certeza, hoje você é uma das estrelas da Expo Direito. Que honra, que honra. Muito obrigada. Obrigada. Ok?